Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai estar falando sobre sensores capacitivos que são muito empregados em diversos tipos de aplicações. A gente vai estar falando sobre os princípios físicos que a gente pode alterar na capacitância para utilizar ela como um sensor. Vamos estar falando também de circuitos que a gente pode estar utilizando para condicionar o sinal dos sensores capacitivos e vamos mostrar por fim algumas aplicações. Então, o princípio capacitivo mais simples que a gente pode explorar é o do capacitor de placas paralelas. O capacitor de placas paralelas, ele tem essa equação em que a capacitância é igual à constante de elétrica, né, o ε0 vezes o εr, né, vezes a área, né, que aqui seria o Azinho vezes o Bzinho da placa, dividido pela distância das placas, né. Então essa é o capacitor de placas paralelas que vai ser uma das implementações mais encontradas em sensores capacitivos, tá? Então a gente tem que lembrar que principalmente a capacitância depende diretamente da área e da constante elétrica e reversamente da distância entre as placas. Outra implementação que a gente encontra também em sensores é o capacitor cilíndrico. O capacitor cilíndrico é composto por um condutor central, né, e outro condutor anelar em volta, então que eles fazem às vezes o papel das placas, né? E aí o campo elétrico ele fica voltado, né, se for o condutor central for positivo, ele fica voltado de forma radial, né? E a capacitância nesse tipo de capacitor é dada por 2π ε0 εr vezes L, que é o tamanho, a altura do cilindro, né? Logaritmo neperiano da base, né? Do raio do cilindro maior, né? Pelo raio do cilindro menor, tá? Então a capacitância aqui ela depende diretamente da constante elétrica e da altura do cilindro, ou seja, quanto mais alto, maior a capacitância, e reversamente aí, ou inversamente dos raios do cilindro, né? Então, dentro de um capacitor de placas paralelas, a gente viu que a gente tem três aí variáveis que a gente pode explorar, né? A constante de elétrica, que pode ser variada, a área e a distância entre as placas. Então vamos entender como que funciona, né, a variação da capacitância quando a gente varia a distância entre as placas de um capacitor de placas paralelas, né, que é o capacitor mais simples que a gente pode ter. Então aqui eu tenho o capacitor que ele tinha, né, que ele vai ter aí uma capacitância aqui C, né, que vai ser dada aqui pelo ε0, εr vezes a área, que é o A vezes o B, né, divididos por H. Então, isso aqui eu tenho uma condição inicial, né, e aí eu vou passar para essa segunda condição em que eu tenho uma variação na distância das placas, um ΔH que pode ser tanto positivo quanto negativo. Elas podem tanto estar afastando quando podem estar se aproximando, né. Então, vamos entender como que varia a capacitância nessa condição. Então eu vou escrever o seguinte, né? O meu C mais o ΔC, que agora é a capacitância nessa segunda condição aqui, né? Ela vai ser igual ao ε0, εr, o A, e agora eu vou ter aqui H mais ΔH. E aí eu vou multiplicar por H em cima e embaixo, tá? A ideia é que a gente vá achar uma equação aqui de ΔC, tá? Que relacione o H de uma maneira bem simples e com a capacitância que eu tinha no inicial, tá? Então o H aqui vezes o H vezes aqui em cima e H aqui embaixo, eu vou perceber o seguinte, isso aqui é o meu C, né? É aqui a minha capacitância que eu tinha na primeira, antes de eu provocar a variação, né? Então eu posso substituir tudo isso aqui por C, vai ficar mais simples, né? Aí, depois disso eu passo isso aqui dividindo, tá, no lado esquerdo. E aí vai ficar aqui 1, né? E vai ficar aqui ΔC por C, né? E igual a H divididos por H mais ΔH, né? Vou passar agora esse 1 para a direita aqui subtraindo, né? Então ele vai passar agora a ficar aqui menos 1, né? Subtraindo H sobre H mais ΔH, né? E aí eu passo aqui a fazer ao mínimo, né? Multiplico H mais ΔH por menos 1. E eles vão aparecer aqui como um menos H e um menos ΔH. E aí eu consigo simplificar aqui esses dois H aqui de cima, né? E aí eu vou ter aqui que a variação na capacitância ela é igual a menos ΔH
por H mais ΔH. Aqui já dá para ver, né, que esse ΔC por C seria a variação percentual, né? Quantos por cento do capacitor que variou, né, em relação ao valor nominal dele. E já dá para ver que isso aqui é não linear, né? A gente já pode ver que não vai ser uma variação linear, o que não é muito interessante para sensores, mas é, né, devido aí ao H ser na equação ele está aqui embaixo, tá? Isso já era esperado. Tá? Por fim, eu divido por H os dois lados e aí eu vou ter aqui que a variação, né, da capacitância divididos pela capacitância anterior, ou seja, essa variação percentual é igual a menos a variação percentual que eu tive aqui no ΔH por H, divididos por 1 mais ΔH por H. Tá? Então essa é a variação, né? E como a gente pode concluir, como já falamos antes, ela é uma variação não linear, né? Ou seja, fica difícil de você relacionar, né, se você aumentar 10% da distância das placas, quanto que vai dar de aumento na capacitância, tá? Mas tem que ir só aplicando nessa fórmula para obter isso, né? Ok? Então, uma outra maneira da gente enxergar a variação aí da distância no capacitor, né, é através da variação da impedância. Então, eu posso escrever então que a impedância do meu capacitor ela é igual a menos J ômega C, né? E aí eu posso escrever o seguinte, então a minha nova impedância, ou seja, a impedância dele, né, com a variação do H vai ser um ZC mais um certo valor delta, tá? E a capacitância também aqui eu vou colocar como C mais delta C, né? Então aqui eu coloquei aqui para o segundo caso, né? Então aí se eu dividir por C, né, nos dois lados, em cima e embaixo, tá? Eu vou observar o seguinte, ó, isso aqui, esse termo aqui, ele é a impedância que eu tinha antes de eu aplicar a variação, o ZC. Né? Então vou substituir por ZC e aqui eu vou dividir, né? Isso aqui dá 1, né? C por C dá 1 e ΔC por C, que vai aparecer ali embaixo, certo? Aí eu posso pegar aqui e passar essa impedância para o outro lado, dividindo o ZC, né, e dividindo ΔZC. Então vai ficar 1 e vai ficar ΔZC por ZC. Tá? Isso aqui daí eu vou passar 1 para o lado de cá, subtraindo. Né? E aí vou multiplicar aqui novamente esse termo, tá? Vou multiplicar aqui em cima, tá? E aí vai aparecer aqui 1 menos ΔC, né? Ou seja, C por C, né? Então vai dar menos ΔC por C, a variação percentual na capacitância, 1 mais a variação da percentual aí que eu tenho na capacitância. Né? Isso aqui, ΔC por C, a gente tem lá relacionado que é ΔH, né? Menos ΔH por H, 1 mais ΔH, né? Que a gente obteve ali no slide anterior. Então, vou substituir por essa equação aqui, tá? Aqui vai dar uma fórmula bem grande, né? Mas fazendo aqui as simplificações, tá? A gente vai chegar na conclusão que a variação da impedância, tá? O ΔZC por ZC, ou seja, a variação percentual que eu tenho dela, vai ter uma relação aqui linear com o ΔH por H, né? É claro que ela vai diminuir, né? Com o aumento de H, mas é uma variação linear. Então, se você quer ter uma variação linear, tá? Da distância das placas, tá? A única forma é você medindo a impedância e não a capacitância, tá? Então é uma das maneiras que dá para se utilizar aí para tentar escapar da não. Então vamos aplicar o que a gente viu até agora de sensor capacitivo em um exemplo, né? Então a gente tem aí um sensor de deslocamento capacitivo, né? Que a ideia dele é medir a vibração de um eixo de um motor, por exemplo, quando está em rotação, tá? Então você tem aqui dois contatos, né? Que seriam as placas do seu capacitor, né? Então esse aqui seria um contato que ele fica só aproximado, né? Ele não encosta no motor, né? E um outro contato aqui por escovas no eixo, no motor, na haste do motor, tá? Então o motor ele vai estar girando aqui e ele pode estar trepidando, ele pode estar balançando, então ele vai estar se aproximando ou se afastando dessa placa que a gente chama aqui de capacitor pick-off também, né? Que é onde a gente vai estar medindo a capacitância. Então na teoria é como se fosse um capacitor de placas paralelas, sendo que a segunda placa é a própria
é o próprio eixo aqui do motor, né? Porque ele é metálico, né? Então ele funciona normalmente como um capacitor, né? Então a ideia é medir a vibração do eixo quando em rotação, né? E sem a vibração, sem ele estar, né, com o motor parado, né, o sensor apresenta uma capacitância de 880 picofarads, né? Então ele quer que a gente encontre a variação da capacitância obtida quando o eixo se desloca, né, se afasta aqui do motor 0,02 milímetros ou se aproxima aí 0,02 milímetros ou menos 0,02 milímetros, né? Então como que a gente pode fazer aqui, né? Tem duas formas que a gente pode proceder, né? Primeiro a gente tem que estar recordando aí da equação do capacitor de placas paralelas, né? A capacitância é ε0, εr, A divididos pela distância aqui H, né? Entre as placas. E aqui nesse caso ele fala o seguinte, que ele não sabe ele não te diz nem qual que é o valor da área, né? Ele não te passa nem o εr, né? Então nenhum desses valores eu tenho, ele só me diz que o H dele, tá? Quando ele está a 1 milímetro, que é 1 vezes 10 a menos 3 metros, tá? Ele tem uma capacitância de 880 picofarads, ou seja, em repouso ele está nessa condição. Então eu posso fazer o seguinte, aqui nessa fórmula eu coloco aqui 880 pico, né? É igual a ε0, εr, A sobre 1 vezes 10 a menos 3, né? Então eu chego à conclusão que essa expressão aqui, né, esses três, que eu não sei o valor, o ε0, o εrA, ele é 880, pico é 10 a menos 12, vezes 10 a menos 3, vamos colocar aqui 10 a menos 15. Então eu sei que esse valor aqui é 880 vezes 10 a menos 15, tá? Que é o que eu preciso para achar a capacitância quando ele tiver, por exemplo, tá, com H de 0,02, né? Com H, na verdade, aqui seria 1,02, né? Quando eu tenho mais 0,02 de deslocamento, né? Então, vamos colocar aqui 1,02, tá? E eu vou ter o quê? 880 vezes 10 a menos 15, divididos por 1, aqui é milímetros, né? 1,02 vezes 10 a menos 3, né? Isso aqui vai me dar uma capacitância de 862,75 picofarads, tá? Então ele vai, né, a capacitância vai cair, né, porque a distância das placas aumentou, né? E para o H igual a 1 milímetro menos 0,02, né, ou seja, mais próximo de 0,02 milímetros, ou seja, 0,98 milímetros, eu vou ter aqui o ε0, εr e A, que vai ser 880 vezes 10 a menos 15, divididos pelo H, que é 0,98 vezes 10 a menos 3, tem que ser em metro, né? E isso aqui vai ser aproximadamente 897,96 picofarads, é quase 898 picofarads, né? Então, né, se eu aproximei as placas, a capacitância passa de 880 para 898, né? Então, subiu aí cerca de 18 picofarads, né? E aqui também, quando caiu cerca de 18 picofarads aproximadamente, né? Outra maneira de fazer de encontrar isso aqui é usando aquela fórmula que a gente deduziu ali do ΔC com ΔH, né? Que ela dizia o seguinte, né? Vou colocar aqui em outra cor para diferenciar, né? Vamos colocar aqui em azul. Então, na outra fórmula a gente tinha o seguinte, o ΔC por C, né, era igual a menos ΔH por H mais ΔH, tá? Então aqui eu posso escrever o seguinte, a variação na capacitância, o ΔC, ele é igual a C, que multiplica o menos ΔH por H mais o ΔH. Então aqui eu vou ter 880 picofarads, que multiplica menos a variação aqui, por exemplo, é 0,02,
vezes 10 a menos 3, né, milímetros. E aqui vai ser H mais ΔH, vamos colocar aqui 1,02 vezes 10 a menos 3, né, que é em metros, né. E aí eu vou encontrar uma variação da capacitância aqui, que vai ser de 17,25 picofarads, tá? Deixa eu só confirmar isso aqui. Mas então 880 vezes 0,02 divididos por 1,02, 17,255 picofarads, tá? Então, por essa fórmula aqui você vai ter um pouquinho, né, vai ter uma diferença um pouquinho maior, né? Aqui, por exemplo, você teria 880 menos 17,25, tá? Isso aqui daria 862,75. Vai cravar aqui nesse aqui, né? Vai dar certinho se você diminuir aqui de 880 picofarads 17, tá? Então dá certinho para esse caso. E para o segundo caso, vamos ver aqui aumentando, né? 880 mais 17,25, eu vou ter 897,25. Então vai dar próximo aqui, né? Não exatamente, aqui daria 897,25, tá? Mas mostra que essa fórmula que a gente deduziu aqui, ela é uma aproximação, mas é uma aproximação razoavelmente boa, tá? Então é bem mais fácil de calcular por ela aqui do que fazendo aqui, né, como a gente mostrou aqui na cor vermelha, ok? Então essa é a variação aí que a gente obtém 898 a 862,7. Mas e como que eu faço para medir aquela variação de capacitância que a gente calculou no exemplo anterior, tá? Então uma das maneiras é a gente utilizar um circuito em ponte, que a gente viu lá na parte do tema de estudos de pontes aí de impedância, pontes resistivas, né? A gente viu esse circuito de ponte capacitiva com 4 capacitores aí puros, né? E a gente viu que ela pode, né? Você pode colocar um sensor em um ou mais braços da ponte capacitiva para transformar a variação de capacitância numa variação de tensão. Lembrando, né, que aqui no sensor, na ponte capacitiva, ou melhor dizendo, a tensão de entrada tem que ser uma tensão senoidal, tá? Ou que varie no tempo, ou melhor, né? E aqui no caso eu estou colocando uma tensão de 10 volts de pico, 10 kHz de frequência, né? Vamos imaginar que ela seja uma tensão bem senoidal, tá? Então sempre quando é capacitor ou indutor, se você tem envolvido um dos dois, você vai ter que usar tensões de alimentação de referência aqui, né? Senoidais ou que alternam no tempo, né? Então a ideia é que a gente encontre qual vai ser a tensão de saída nessa ponte quando o capacitor aí, né, o sensor, né, capacitivo mude de 880 para 862 e aumente para 898 picofarads, né? Então aí tem que lembrar o seguinte, a gente viu essa fórmula lá nos circuitos em pontes, que a tensão de saída dessa ponte capacitiva, ela é o capacitor de cima divididos pela soma dos dois capacitores de um braço. Tá? É como se fosse a regra do divisor de tensão invertida, né? No divisor de tensão normal, se fosse resistores, seria o C2 por C1 mais C2. Mas quando são capacitores, fica C1 por C1 mais C2 menos o capacitor de cima C3 por C3 mais C4 vezes a tensão Vin. Tá? Então, se a gente colocar aqui, substituir pelos valores numéricos, a gente vai ter C1 e C2 vão ser aí os capacitores fixos, né? O C4 que é o nosso sensor, né? Então aqui vai ser tudo igual e aqui vai aparecer o 862,75, que é quando eu estou aí afastado 0,02 milímetros, né? Então calculando isso aqui, a gente vai ter uma tensão de saída de cerca de 49 volts aí, milivolts, né? Negativos, né? Ou seja, vai ser uma tensão. O que quer dizer o negativo aqui quando eu tenho uma tensão senoidal? Quer dizer que a tensão de saída aqui vai ser uma senoide com tensão de pico de 49,5 milivolts, só que ela vai estar, quando a tensão Vin estiver no semiciclo positivo, o Vout vai estar no semiciclo negativo, tá? Então ela está defasada a 180 graus
da tensão de alimentação, ok? E se eu fizer a substituição agora do C4 por 898 pico, né, o que eu vou ter aqui de tensão de saída? Cerca de 50 milivolts, né? Então são bem próximos aqui, né, os valores são bem parecidos, tá? E aí lembrando que aqui eu vou ter uma tensão senoidal com tensão de pico de 50,6 milivolts, né? É claro que aqui daí você pode pegar essa tensão e retificar e detectar o pico e tal, para tentar facilitar a sua identificação aqui, ok? E onde que a gente pode encontrar aplicações de sensores capacitivos que se utilizam dessa distância de placas, além dessa do motor, né? Então a gente pode observar no microfone de eletreto, né? Aquele microfone que é bem comum e que a gente encontra em vários tipos de dispositivos e equipamentos eletrônicos, que é um microfone bastante barato, né? Não tem uma resposta muito boa, mas ele é relativamente simples e barato de se utilizar, de se empregar, né? E como que ele funciona? Né? Ele tem duas placas, né? Que a gente chama aqui do diafragma, a primeira, né? Um diafragma, né? E tem uma outra placa que é uma placa, vamos dizer assim, fixa, tá? E as ondas sonoras, elas incidem sobre esse diafragma, que é uma placa móvel, né? Vamos dizer assim, como se fosse um tecido, né? Elástico, que as ondas sonoras incidem e fazem ela vibrar, né? E aí ela se aproxima ou se afasta da placa que eu tenho aqui fixa, né? Então, com essa variação dessa capacitância, tá? É que a gente consegue aí transformar as ondas sonoras, né, numa variação de capacitância e aí você capta, né, transforma o som em corrente ou tensão elétrica, né? Aí vai passar por um circuito e etc. Outra forma também de aplicar a distância, a variação da distância das placas, tá? Numa aplicação totalmente diferente é o acelerômetro, tá? O princípio do acelerômetro é o seguinte: normalmente você tem aqui duas capacitores, duas placas, né, fixas, tá? E uma placa móvel, a do meio é móvel, né? E aí você tem uma capacitância aqui entre a da esquerda e a do meio e a da direita e a do meio. Então você tem dois capacitores, tá? E aí quando você acelera, por exemplo, para a direita, a placa, por inércia, a placa do meio vai se aproximar da placa da esquerda. Tá? E aqui a capacitância vai aumentar, enquanto a capacitância entre os dois da direita vai reduzir, vai diminuir. Então você consegue, né, vendo que essa aumentou e a do lado diminuiu, você sabe que está acelerando para a direita e consegue, né, de acordo com a distância dela, consegue ter uma ideia até do valor da aceleração. Né? Se fosse o contrário, se a aceleração fosse para o lado contrário, tá? Aí a placa do meio se aproximaria ao capacitor 2, né? Então o capacitor 2 ficaria com tensão, com capacitância maior e o 1 menor. Então você consegue inclusive saber a direção, tá? Ou o sentido dessa aceleração, né? Além de saber a intensidade dela. Então esse é o princípio básico, né? Na prática é um pouco mais complexo. Vamos ver como é que é, tá? Então aqui está mostrando um sensor acelerômetro, né, MEMS, né, que é aquele Micro Electromechanical Machines, né? Então ele é feito lá em escala microscópica, né? É uma máquina muito pequena, né? Então isso aqui é uma foto aí, vamos dizer assim, um desenho conceitual, né, de algo microscópico, né? E aqui dá para ver o seguinte, tá? Você tem vamos dizer assim, essa parte aqui do meio, ela é um peso, né, que vai forçar a empurrar essas placas, tá? Então os capacitores são essas duas placas aqui, e aqui eu tenho outro capacitor aqui. Então o C1 e o C2 eles estão aqui, né? Então as placas fixas estão aqui, tá? E a móvel é essa e essa aqui. Isso aqui é um peso para sofrer a força da inércia. Então quando você né, acelera, por exemplo, para trás, aqui esse peso empurra essa placa aqui a ficar mais próxima, tá, da placa fixa, enquanto que a outra se afasta, né? Tá? E a mesma coisa se eu acelerar para o lado contrário, né? Então aí eu tenho esse movimento, né? E eu consigo fazer com que isso eu consigo fabricar isso, né, com uma escala microscópica para eu poder colocar dentro de um chip, né, dentro de um circuito eletrônico, tá? É claro que
tem todo um design aqui mecânico sofisticado, né? Isso aqui não pode, ou tem que ter um mínimo de atrito com a base, né? Para que ela possa deslizar qualquer valor de aceleração que você provoca, né? Então tem uma série de detalhes aqui tem que ser elástico o suficiente. Então, da parte mecânica é um projeto bem complexo, né? Ok, e aqui está mostrando novamente ela empurrando aqui. Outras implementações práticas de sensores capacitivos é que a gente trabalha com a variação da distância, né? De placas, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um sensor capacitivo que ele é um cilindro, tá? Então, aqui visto de frente aqui, e aqui de lado, né? E esse cilindro ele funciona do seguinte: o teu alvo, né, que você quer perceber a distância, tá? Ele é aterrado, tá? Então, para ele funcionar como se fosse a outra placa do capacitor, né? Então, o capacitor você energiza ele com uma certa tensão, né? Que varia no tempo, e essa tensão vai estar, vamos dizer assim, aterrada, né? E aí aqui você vai ter as linhas de campo elétrico aqui, né? Indo da cabeça do sensor até, digamos, a placa alvo, né? Que ela tem que ter aí uma certa condutividade, né? Claro, para que a gente consiga ter campo elétrico, né? E aí você consegue perceber a variação da capacitância à medida que você muda a distância dessa cabeça do sensor para essa placa alvo, tá? E esse H aqui, ele fica limitado, tá, a uma distância zero, ou seja, você aproximar, deixar quase colado, até D sobre 4, que é o diâmetro aqui da cabeça sensora, né, então você não consegue fazer qualquer espaçamento, tá? São espaçamentos pequenos aí, né, que é o tamanho do diâmetro divididos por 4, 1/4 do tamanho do diâmetro, né? Outra forma aqui de melhorar, tá, essa implementação é feito um anel de guarda, tá? Por quê? Porque o campo elétrico aqui nas bordas ele tende a, vamos dizer assim, a ficar de forma deformada, tá? E isso faz com que o valor da capacitância não fique exatamente igual ao que você calcularia como se fosse um capacitor de placas paralelas, tá? E aí com esse anel de guarda, tá? Você coloca ele no mesmo potencial da cabeça do sensor, só que aqui nesse anel de guarda você vai ter o campo elétrico aqui sendo deformado, tá? E aqui ele vai estar todo regular, né? Ele vai estar certinho na cabeça do sensor. Então aqui você vai ter uma capacitância que vai ser sempre, vamos dizer assim, dada pela fórmula de ε0, εr, A vezes o H, tá? Então ele vai dar bem certinho pela fórmula, porque na fórmula do capacitor de placas paralelas você considera o campo elétrico sempre com as linhas, né, todas saindo aqui perpendiculares aqui, né, da placa, né? Então dessa forma você tem um equacionamento mais perfeito aqui, né? Outra variável que você pode estar mudando, né, para criar outros tipos de sensores é a área entre as placas de um capacitor. Então eu posso ter um capacitor que eu movo aqui a área das placas que estão em contato entre elas, tá? Por exemplo, aqui estou mostrando essa placa aqui, né, olhando de capacitor de placas paralelas de frente, né? Ela está se deslocando aqui no sentido X, tá? Então eu vou ter uma capacitância que vai estar mudando, tá? E é interessante que quando você faz isso, tá, a variação na capacitância aí vai ser linear, tá? Porque se eu colocar aqui um A, né, mais um ΔA e aqui um C mais ΔC, eu vou chegar à conclusão que a variação na capacitância vai ser um ΔA por A, ou seja, o que eu alterar, né, percentualmente na área vai alterar percentualmente na capacitância, né? Então é uma relação linear, né? Então é direta e proporcional, então é bastante fácil de você medir qual vai ser a variação, qual vai ser a variação da área pela variação da capacitância, né? E se a gente aplicar a derivada aqui de C em relação à área, tá? A gente encontra qual que é a sensibilidade desse sensor, né? Que é a derivada de C em relação à área, que ela vai estar diretamente relacionada à constante dielétrica e à distância das placas. Isso quer dizer que se eu pegar um dielétrico com εr maior, tá? O S vai ser maior, então a sensibilidade vai ser maior, quer dizer que
pequenas variações na área vão grandes variações na capacitância. E se eu também utilizar distâncias entre placas bem pequenas, tá? A sensibilidade aumenta. Isso quer dizer que pequenas variações na área vão implicar em grandes variações de capacitância. Aqui a gente está mostrando alguma implementação de um sensor aí capacitivo, tá? Que varia a área, né? Então isso aqui também é bastante similar aos os potenciômetros capacitivos, né? Os trimmers que a gente chama, né? Eles também utilizam um princípio bastante similar, né? Que são componentes que a gente utiliza aí para variar a capacitância. Então aqui ele tem aqui placas fixas, né? Duas placas fixas e uma placa móvel que fica no meio que você varia, tá? E aí você aumenta ou diminui a área que você tem aqui entre as placas, né? Então, por exemplo, nessa implementação aqui você vai ter, né, que o C1 pelo C1 fixo, né, que essas duas placas aqui estão fixas, né, vai ser 1 menos ΔA por A. Aqui você vai ter uma variação, tá? Que vai ter aqui um subtraindo, tá? Mas se você olhar aqui, vai ter C1 é igual ao C1 fixo menos ΔA por A vezes o C1 fixo, tá? E aqui no outro caso, aqui eu tenho duas placas fixas e eu tenho uma placa móvel que hora ela vai estar, por exemplo, se ela está toda para aqui, né, toda alinhada com a de cima, vai ter uma capacitância aqui e a capacitância embaixo vai ser nula, né? Então, à medida em que ela vai rotacionando, ela vai dando mais capacitância para baixo, né? Se ela vai rotacionando para a direita aqui, por exemplo, no sentido horário, tá? E se ela for no sentido anti-horário, ela vai dando mais capacitância na placa de baixo e menos na de cima, né? E se a gente equacionar aqui, a gente vai ver que a diferença, tá, dos capacitores de C2 e C1, tá, que são os capacitores daqui de cima e de baixo, divididos pela soma deles, vai dar aí a variação percentual que eu tenho na área, tá? Então é uma maneira aí que a gente chama de diferencial de medir a capacitância, tá? São implementações de sensores aí capacitivos que a gente está variando a área. A gente pode aplicar, né, o sensor capacitivo com variação de área num exemplo aqui um pouco diferente, que a gente tem dois cilindros de metais, tá? Um dele funciona como um cilindro maciço, que é esse em amarelo, e o outro, o azul, é como se fosse uma capa que veste, né, esse em amarelo, né? Então ele pode descer, né? Então eles estão separados aí por um revestimento de plástico de 1 milímetro, né? Então esse H nosso aqui é 1 milímetro de espessura e tem uma permissividade aí de 2,5, tá? Um εr de 2,5, tá? E aqui a gente tem o seguinte, cada vez que ele vai entrando, né, essa variável A, ela vai aumentando, né? Então aqui, por exemplo, ele vai investindo, aqui o A vai aumentando de tamanho, né? Então SA aqui, tá? Veja que ele funciona como um capacitor de placas paralelas, sendo que uma das placas é o cilindro que veste, né, o cilindro, e o outro é o cilindro interno, né? Mas ele é um capacitor de placas paralelas. E a área que eu tenho aqui, por exemplo, vai ser esse Azinho, que é a área aqui de interseção, vezes o comprimento da circunferência, que é 2π vezes o R, tá? Então a área que eu tenho nesse meu capacitor é 2πr vezes esse Azinho, que muda de acordo com o quanto o cilindro azul entra dentro do amarelo, né? Então ele pede o seguinte: se o raio for 2,5, se R é 2,5 centímetros, encontre a sensibilidade em picofarads por metro, tá? E a sensibilidade aqui em relação a esse A, né? Tá? Quando o cilindro superior se move para dentro ou para fora do cilindro de baixo, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que colocar, a fórmula do capacitor de placas paralelas, C é ε0 εr. Isso aqui é toda a minha área, 2πr vezes o Azinho, divididos pelo H, que é a distância entre eles, né? E aí, se eu quero a sensibilidade, ele quer saber a sensibilidade em relação ao A, eu derivo a equação de C em relação ao Azinho, né? Então, vou fazer aqui dC por dA, né? E se eu derivar aqui, o que vai acontecer é derivada de qualquer coisa vezes um x é aquela qualquer coisa, né? Então vai dar ε0, εr, 2πr sobre h, né? Substituindo pelos valores, então ε0 é 8,85 pico, né? O εr é 2,5,
2π, né, vezes 2,5 aqui é o raio, né? Ele fala que o raio é 2,5, né? Então a gente tem que colocar em metros, vezes 10 a menos 2, tá? E ele também diz que o H aqui é 1 milímetro, 1 vezes 10 a menos 3, né? Então eu vou ter aqui de sensibilidade 3.475,4 picofarads por metro, né? É claro que aqui vai mover aqui centímetros, né? Então, quanto que vai ser, por exemplo, tendo essa sensibilidade, eu consigo saber qual vai ser, né, a faixa de variação da capacitância se o H, ele, por exemplo, muda de... se o A, né, desculpe, aqui é o A, né? Deixa eu corrigir aqui, tá? Então, aí tá incorretamente escrito H, mas é A, né? Então, se o A... Tá? Se o A varia de 1 centímetro para 2 centímetros. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? É só eu multiplicar a sensibilidade pela variação. Né? Aqui eu tive uma variação de um delta, aqui, né? De 1 para 2, eu tive um delta de 1 centímetro, ou 1 vezes 10 a menos 2. Né? Então, 1 centímetro vezes 3.475 dá 34,75 picofarads. Né? Então a capacitância vai mudar aqui, né? Vai aumentar, né? Se eu aumento o A, que vai aumentar a área entre eles, né? Ela vai subir 34,75 picofarads a mais, né? E se isso aqui se for 1, né? Se for 2 centímetros, né? Se eu variar 2 centímetros, aí ela vai, obviamente, variar o dobro, né? Que vai dar aqui 68, né? 69,5 picofarads, né? Então aqui com isso eu consigo facilmente obter qual vai ser os valores de capacitância, né? Para cada A, né? Ou para cada distância que eu vou, vamos dizer assim, encaixando a peça azul na peça amarela. Outra forma da gente utilizar o sensor capacitivo é variando o dielétrico, tá? A posição do dielétrico ou o tipo do dielétrico, né? Mudando o dielétrico, né? Em geral, o que é utilizado mais é variar o tipo do dielétrico, mas também pode-se utilizar um dielétrico que é móvel, ou seja, você vai tirando um dielétrico aqui de dentro das placas, né? As placas são fixas, você vai tirando ele e aí ele vai mudando a capacitância, né, do teu sensor, né? Então, lembrando novamente a fórmula, tá aqui a fórmula do capacitor de placas paralelas, né? E se a gente fizer aqui a análise, a gente vai ver que a variação percentual na capacitância, ela vai ser igual à variação percentual na constante dielétrica, né, no εr, tá? Então, eu vou ter aqui uma variação linear, né, o que facilita bastante nos nossos sensores para trabalhar com esse tipo de sensor, né, com esse tipo de variação, né? E se eu fizer aqui a sensibilidade, ou seja, pegar aqui e aplicar a derivada de C em relação à derivada da constante dielétrica relativa, tá? Eu vou ter que ela vai ser igual a ε0 A vezes H, ou seja, se eu aumento a área, aumenta a minha sensibilidade, ou seja, maior é a variação da capacitância com a variação do meu epsilon, né? E se eu diminuo também a distância, melhora a minha sensibilidade, aumenta a minha sensibilidade, tá? Quais são as constantes dielétricas aí dos materiais, né? Só para rever, né? Para relembrar, né? Então o ar ele tem um εr praticamente unitário. No papel, o εr2, açúcar 3, areia 4, né? O óleo mineral 2,1, a água 80, né? O álcool 18,3. A água aqui é bem interessante que quando você molha um sensor capacitivo, se a água molha o teu dielétrico, ela aumenta muito a capacitância, tá? Isso é um problema nos sensores capacitivos, porque você pode não estar, né? Você pode evitar de molhar o teu dielétrico, mas a própria umidade do ar, né, se encarrega de colocar, né, deixar o teu dielétrico úmido, né? E isso, né, como o εr da água é muito elevado frente de outros materiais, tá? Uma pequena variação na umidade, tá, dá uma grande variação no sensor capacitivo.
Então, um dos grandes problemas dos sensores capacitivos é que eles são muito propensos aí a variar com a umidade relativa do ar, né? Então, ou você tem que fazer um sensor que seja bem fechado, hermeticamente fechado, tá? Senão ele vai, né, ter aí desvios do valor da capacitância dele devido à condição de umidade que vai estar no ambiente naquele momento, tá? E outras coisas também que a gente pode perceber é o seguinte: você pode utilizar sensores capacitivos para distinguir, por exemplo, misturas, né, de óleo em água. Se você misturar óleo em água, você vai ver que ele vai ter uma constante dielétrica que vai ser entre 2,1 e 80, né, de acordo com a fração de mistura que você faz. Então você consegue perceber, né, soluções aí, né, tentar obter qual que é o quanto de óleo tem água, quanto de água tem óleo, né? Então, principalmente quando você tem dois materiais que têm diferenças, né, bem grandes entre as suas constantes dielétricas relativas, né? E como que a gente pode implementar detetores de materiais, né? Então aqui a gente tem aqui o capacitor de placas paralelas. Imagina que eu vou distanciando as placas, né? E aqui estão as linhas do campo elétrico. Elas continuam tentando, né? O campo elétrico continua tentando chegar, né? Então se você deixar as duas aqui de forma a ficarem no mesmo plano, paralelas, tá? Paralelas, mas uma em frente à outra, vamos dizer assim, né? As linhas ainda continuam tendo, ou seja, continuam tendo uma capacitância mais baixa, tá? E aí na prática isso é implementado com um transdutor aqui, que ele é anelar, né? Então ele tem um condutor no meio e um outro condutor aqui em anel, né? Em volta. E aí, quando você aproxima qualquer coisa que seja dielétrica, lembra que se não tiver nada aqui, a constante dielétrica é do ar, que é 1, né? Então, se você aproxima qualquer outro material que tem uma constante dielétrica diferente de 1, a tua capacitância ela vai aumentar. Tá? Então, você vai perceber, você vai detectar que existe um material diferente próximo do teu sensor. Tá? Então, isso é muito utilizado em vários tipos de aplicações industriais. Tá? Para fazer contagens de materiais, para detectar se tem alguma coisa numa esteira. Então é um sensor muito prático, né? Muito interessante para esse tipo de aplicação. E como que você faz o circuito, né, para ele, né? Então aqui tem o objeto, né? Aqui está as linhas de campo, tá? Normalmente aqui está a placa de elétrica e você coloca esse capacitor dentro de um circuito oscilador, de tal forma que esse oscilador, a frequência dele é comandada pelo valor da capacitância do teu sensor. Então, se estiver no ar, a oscilação pode ser numa frequência baixa, né? E se quando você coloca um objeto, essa oscilação ela aumenta, tá? E aí você consegue detectar através de um circuito aqui de trigger que a oscilação aumentou, tá? E aí você pode, se ela aumentou, você pode jogar ela para a saída. Então você vai ter um sinal dessa forma, que quando está o objeto ausente, não tem tensão nenhuma. Quando ele está presente, você joga o sinal, né? Você passa o sinal do oscilador para fora. Então daí você tem esse sinal senoidal aqui, né? Que ele vai aumentando aqui, diminuindo de acordo com como que está o objeto também, né? A proximidade do objeto, tá? E aí aqui você pode passar esse circuito, esse sinal aqui para um filtro retificador, né, e deixar esse sinal aqui como se fosse um pulso de tensão. Tá? Isso aqui você consegue trabalhar ainda mais ele. Né? Então, em que aplicações a gente pode utilizar esse tipo de sensor aí de detecção de materiais? Você pode usar, por exemplo, dentro de uma caixa d'água de armazenamento ou vamos dizer assim, uma caixa que você está armazenando líquidos para detectar se o líquido já desceu demais de um certo limiar, né? Você pode estar detectando na esteira que está passando produto, se tem produto cheio dentro de uma caixa, né? Ou se está vazio. Aplicações aí mais, vamos dizer assim, dentro do que é a nossa realidade aí do consumidor, né? Você tem lá as telas de toque do celular, né? Então, na tela de toque você tem o sensor aqui embaixo, né? E aqui você tem a tua placa que seria, digamos, que estaria conectada na referência. Então, quando o teu dedo se aproxima, tá? O que acontece? Antes você não tinha, era só o ar, então o εr era muito baixo, igual a 1. Quando você chega com o dedo, você vai modificar
tá, a constante de elétrica dessa placa de sensora para essa referência e vai aumentar aí a tua capacitância. Você vai detectar que a pessoa está com o dedo aqui próximo desse sensor, né? É a mesma coisa aqui também, né? É a mesma ideia, né? Então é dessa forma que funciona aí as telas de toque, né? Capacitivas aí de celulares, né? E que a gente vê em outros iPads, tablets, etc, né? Outras aplicações, né, que a gente tem aqui, por exemplo, lá em madeireiras para você detectar que para parar a serra, né, que a madeira também tem uma constante elétrica alta, então você consegue saber quando a madeira chegou aí no final, ou então você pode ver se a pessoa não chegou com a mão perto da serra, né? Para silos, para quando você enche o silo até um certo um nível, né? Se cair muito, você consegue saber quanto está, né, o nível de preenchimento de um silo. Isso pode ser tanto para silo de um grãos ou com líquidos, né? Você pode, por exemplo, detectar se tem lá numa fábrica de alimentos, pode detectar se tem um alimento ali, né? Contando se estão presentes, né? Se a máquina não errou de posicionar os alimentos, né? Então tem aqui também para você detectar através de tubos também aqui a altura de líquidos. Então tem muitas formas aí de aplicar na prática, tá? As aplicações vão aí uma gama muito grande mesmo, tá? Então era isso que eu tinha para falar de sensores capacitivos. As referências aí para vocês estudarem é o livro do Johnson, que a gente tem aí no Moodle, que é o Process Control Instrumentation Technology, e também o livro do Balbinot, que está disponível aí na minha biblioteca online aí da UTF, no sistema Bibliotec. Ok? Espero que tenham entendido aí, e bom estudo a todos.